Depois vem aquela parte que vos falei. Um projeto de gestão documental nunca pode ser pensado apenas do ponto de vista técnico. Tem que ser pensado de uma forma muito mais abrangente. E aí nós projetámos esta ideia, que é uma pirâmide, quem está ligado à gestão documental e à gestão de informação, se assim preferirem, conhece esta pirâmide. Eu posso dizer que Abrantes já teve 2 projetos de gestão documental, falharam. Já teve um projeto de CRM, está em vias de não conseguir os objetivos, precisamente porque não correspondeu a esta pirâmide que está aqui. Nós começámos a planear todo o projeto desde baixo. E daí eu tenho aqui alguns pontos que considero fundamentais para o sucesso de um projeto de gestão documental e que vou partilhar convosco. Não sei se há aqui pessoas também interessadas em implementar um projeto, seja numa organização pública ou seja mesmo numa privada. Eu diria que há 2 ou 3 pontos que são essenciais e nós conseguimos isso em Abrantes. O primeiro é o envolvimento de uma equipa técnico-funcional. Ou seja, reparem, existe equipa de desenvolvimento técnico, existe depois existe um conjunto de outras pessoas, que são pessoas que estão fisicamente nos seus respectivos serviços, estão no terreno, conhecem as problemáticas e estão a trabalhar connosco no planeamento da solução de gestão documental. Depois existe outro ponto muito interessante e muito importante, que na minha opinião, foi um dos motivos pelos quais os outros projetos falharam, que é não pode haver tramitação em papel. Eu vou só chamar a atenção deste ponto que me parece importante. Há decisores, há pessoas que não podem perder tempo a estar a duplicar trabalho, ou seja, eu não posso dar um parecer num papel e a seguir dar um parecer numa plataforma. Eu não posso pedir isto a um utilizador final. E então foi muito interessante percebermos até mesmo com o departamento jurídico como é que conseguíamos ultrapassar um conjunto de questões. Bom, chegámos à parte em que realmente é possível avançarmos para este projeto sem tramitação em papel, ou seja, todo o nosso projeto está assente numa tramitação, como estava a dizer, sem papel. Depois, a solução do desenho técnico à medida. Isto é outra coisa muito importante para mim. Obviamente, existem várias soluções no mercado. Nós podemos comprar uma solução, diria até de BPM, e tentar integrá-la simplesmente depois com o alfresco, mas não era isso que nós queríamos. Nós queríamos e queremos que a solução se adapte às nossas necessidades. Ou seja, cada organização tem as suas questões específicas e nós temos que conseguir responder a elas. Só dessa forma conseguimos trazer os utilizadores para esta plataforma e conseguimos fazer com que eles a aceitem. Então daí precisamos de um desenho técnico à medida. Não podemos pensar que só porque uma solução está a funcionar perfeitamente numa determinada organização, também vai funcionar na nossa. Não, isto não é verdade, as realidades são diferentes e temos de ter em atenção esses pontos. Depois, a capacidade de mobilização para enfrentar a mudança. Isto é outro aspecto fundamental. Como eu vos disse, um projeto de gestão documental é muito mais do que arquivar e recuperar informação. É modernizar, e modernizar significa que vai haver mudança. Provavelmente há um conjunto de processos que hoje se realizam de uma determinada forma e com um sistema deste vão deixar de funcionar dessa maneira. Ora, isto significa que tem que haver capacidade e tem que haver convicção para enfrentar a mudança, porque isto, como todos nós sabemos, normalmente as pessoas são avessas à mudança, são resistentes e é importante nós termos um papel decisivo para muitas vezes empurrarmos até aqueles que, enfim, se põem um pouco mais resistentes. E por fim, um outro aspecto também importante, que é o apoio superior para a execução do projeto. Eu estive recentemente em Águeda e vi um projeto muito interessante e vi uma parte que me, enfim, de alguma maneira chamou a atenção. Foi um envolvimento político, neste caso, num projeto deles de modernização. Eu chamo a atenção para este aspecto porquê? Porque quando se pensa numa gestão documental, tem que pensar numa coisa. Essa mudança obrigatoriamente tem que incidir em alguma coisa. Qual é ela? As decisões têm que vir de cima para baixo. Obviamente que se eu tenho um decisor que tem a possibilidade de dizer que não usa esta plataforma, eu tenho um problema dentro da minha organização. E daí ser fundamental nós termos o apoio de facto dos decisores mais importantes, ou neste caso, em termos de uma organização, dos políticos. Esta pirâmide que nós montámos aqui, eu deixei obviamente o CRM sem a solução. Não é que eu não as conheça, eu conheço soluções open source e posso-vos dizer que em Abrantes existe uma que não é open source. Não sei e ainda não me preocupei sequer com a implementação do CRM. E porquê? Porque, como sabem, as casas não se constroem pelo telhado. Primeiro vamos pensar cá em baixo, depois vamos pensar no SIM, depois vamos pensar no BPM e só então depois no CRM. É assim que as coisas devem ser feitas. Neste momento, em colaboração com o Multicert e com o Infosistema, temos 2 camadas a serem tratadas em conjunto com o grupo funcional.
e também connosco em termos de desenvolvimento. Posteriormente, e depois de todo este processo estar a funcionar corretamente, então aí sim estamos em condições de avançar para o CRM. Não vale a pena pensar em CRM sem ter estes dois pontos a funcionar convenientemente. Portanto, isto só para fazer o enquadramento daquilo que nós estamos aqui a falar, que é um sistema, da minha opinião, muito, muito interessante, eu diria mesmo fantástico, que é o Alfresco. E não só o Alfresco, mas essencialmente porque é isso que estamos aqui agora a falar, é o Alfresco. Mas, para além disso, existem todo um conjunto de outras questões que são importantes terem atenção quando pensamos projetar um sistema de gestão documental.